Ah, vai ficar em note de amigo, cara. Vamos fazer. Tá. Tá. Tá todo mundo na tela. Tá, ok. Pode fazer. Senhoras e senhores, boa noite. Damos início à cerimônia de abertura da segunda edição do Seminário de Pós-Graduação SEMPOG, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, que acontece de 13 a 16 de setembro, com a abertura transmitida pelo canal do YouTube IFMS e as mesas temáticas da plataforma Meet, que está compartilhado com os coordenadores das mesas e autores. Vai entrar o áudio. O segundo Sempog é uma realização da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação PROPI do IFMS, com o planejamento da comissão organizadora do segundo Sempog IFMS e apoio da Assessoria de Comunicação ASCOM e Diretoria de Tecnologia de Informação DIRT. Participam desta solenidade na sala virtual o pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, professor doutor Felipe Fernandes de Oliveira, o diretor do campus Campo Grande, professor doutor Dejair Lopes Júnior, o diretor de pós-graduação da PROPI, professor doutor Ângelo César de Lourenço, e o coordenador de pós-graduação, Rafael Stafoca. A convidada especial para a palestra de abertura do segundo seminário de pós-graduação do FMS será a professora doutora Maria Tiarata. Registramos e agradecemos a presença dos pró-reitores, dos diretores sistêmicos da reitoria do FMS e dos diretores gerais dos campi do FMS, que nos acompanham de forma remota pelo canal do YouTube do FMS, e de todos os presentes neste auditório. Convidamos para o uso da palavra o diretor de pós-graduação, professor doutor Ângelo César de Lourenço. Boa noite a todos os presentes. Gostaria de iniciar com um agradecimento à participação de todos que vieram aqui nesse momento, os nossos estudantes do Campus Campo Grande, os nossos coordenadores de curso, diretores que estão presentes conosco e também quem nos está acompanhando por esse canal, né? Esse canal de informação, de divulgação, que é a internet. Então, nosso evento é um evento híbrido, que ocorrerá, então, um pouco presencial, mas em grande parte, sim, de modo virtual, e que possibilitará a participação de muito mais pessoas, de muito mais cidadãos que compartilharão conosco esse momento. O agradecimento também vai para a organização, a equipe organizadora do SEMPOG, os coordenadores de mesa temática que submeteram um total de 27 mesas temáticas, os autores que totalizaram 194 resumos submetidos, além dos trabalhos que ainda estão em andamento, né? O evento de abertura, ele se transcorrerá as apresentações temáticas nos próximos 3 dias, né? Até o dia 16, e nesse momento que vocês estarão realmente participando, apresentando seus trabalhos, compartilhando esse momento, né? O agradecimento também, claro, para a nossa equipe planejadora, de suporte, inclusive a nossa gestão de comunicação, assessoria de comunicação,
e a DIRT, a nossa diretoria de tecnologia da informação. A Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, né, que também proporciona, entre outros eventos, né, essa possibilidade de continuarmos compartilhando esse momento. O segundo Sempog, né, como é a segunda edição, ela vem realmente para consolidar esse evento como um momento de compartilhamento de informações, compartilhamento de conhecimentos, né? Ela demonstra também que a pós-graduação do IFMS está sendo bem vista pela sociedade, ela está sendo compartilhada, porque não tivemos apenas trabalhos internos do IFMS, tivemos participação de 28 instituições, né, entre autores que fizeram sua pós-graduação, entre docentes, professores que participaram da mesa. Então, nesse momento, é um momento para nós de muita satisfação em receber a todos, né? E vamos considerar, então, que bem-vindos aí ao segundo Sempog. Agradeço a participação de todos. Obrigado. Convidamos o professor pró-reitor de Pesquisa e Inovação, Pós-Graduação, professor Dr. Felipe Fernandes de Oliveira. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pela presença e a disponibilidade de todos virem aqui junto ao FMS, um parceiro nosso, e que gentilmente cede esse espaço para que a gente possa realizar o segundo seminário de pós-graduação. Esse evento, de fato, é um evento que foi pensado para ser virtualmente, né, virtual, no sentido de atender aos 10 campi, uma vez que nós temos estudantes pós-graduandos aí dos 10 campi do FMS. Mas, por um outro lado também, com algumas iniciativas da Pró-Reitoria, no seio da comunidade entusiasta da pós-graduação, nós realizamos esse evento, esse primeiro o pontapé inicial, o Sempódromo, a abertura de forma presencial, e eu agradeço muito a presença aqui, tanto dos diretores responsáveis pela pós-graduação, quanto dos estudantes de pós-graduação do campus Campo Grande. Agradeço muito à professora Melanie pelo engajamento e, obviamente, a extensão do convite à comunidade do campus Campo Grande, representando, naturalmente, os demais estudantes dos 9 campi do FMS. De fato, o desejo, obviamente, era ter a oportunidade, no futuro terá, por que não, a possibilidade de um evento onde agregue a participação e a integração dos estudantes dos 10 campos. Nesse primeiro momento, a gente não podia perder a oportunidade de realizar um evento, nem que seja um ato simbólico, presencial, para retomar, depois de um período de pandemia tão difícil que todos nós vivemos, né? Estender o agradecimento também à comissão organizadora e científica. Então, o Sempog, acho que há pouco, pelo mestre Celões, foi dito, é um evento conduzido pela Pró-Reitoria, mas eu costumo dizer que já deixou de ser da Pró-Reitoria faz tempo. O Sempog foi iniciado ano passado, idealizado, obviamente, construído pelo professor Giovanni Chaves, na época, como diretor de pós-graduação, da qual eu sou profundamente grato, entusiasta também da pós-graduação, e o ano passado conseguimos fazer esse seminário acontecer, totalmente virtual, e esse segundo ano, como o professor Giovanni, o professor Ângelo deixou bem claro, atual diretor de pós-graduação, nós consolidamos esse evento e acreditamos que daqui para frente ele só vai se fortalecer. Então, o evento se tornou o evento da comunidade somatogrossense, especialmente dos estudantes do FMF, mas com a participação ativa de outras instituições de ensino superior, de pós-graduação, e que podem contar com esse evento para debater temas, consolidar, verticalizar o conhecimento de fato e transformar aqueles que estão se desenvolvendo na pós-graduação, seja qual for o curso. Queria muito também deixar aqui o agradecimento ao professor Benjamin, que é anfitrião aqui de Campo Grande, diretor-geral do campus Campo Grande, e da qual abrilhanta também a mesa de autoridades. Cumprimentar o professor Cláudio, que está juntamente com os demais ouvintes, diretor-geral do campus Nova Andradina, e também um grande entusiasta da pós-graduação. Fica o meu cumprimento, professor Cláudio, e a todos os coordenadores do Lato Senso, e, obviamente, Instituto Senso, professor Ayrton e os demais coordenadores da Lato. Eu acho que é um momento importante. O PAPG, que é o Programa de Acompanhamento de Pós-Graduação, recentemente aprovado no Conselho Superior, foi fruto
da construção coletiva dos 10 campi, do anseio dos coordenadores, especialmente dos coordenadores do Lato Senso, e esse mês em si, com a homologação do edital de aprovação das bolsas para os coordenadores, nós damos pontapé também no programa PAPG. Então, de certa forma, o evento, a abertura hoje, marca muitas iniciativas da instituição, e eu acredito que não teria sido melhor se não fosse dessa forma, presencialmente, com vocês aqui, com os estudantes, para a gente confraternizar um pouco. E é claro que durante a noite aqui, com a palestra que vai ser proferida pela professora Maria Ciabata, eu acho que a gente vai ter uma noite muito apresentada, que vai apresentar muito o evento e a pós-graduação do FMS. Muito obrigado pela participação de todos. Contem conosco aqui e, claro, fica registrado. O CENPOG é de todos nós e depende de todos nós a manutenção e a consolidação desse evento. Muito obrigado. Ouviremos o diretor-geral do campus Campo Grande, professor doutor Jair Lopes Júnior. Boa noite a todos. Em nome do Felipe, Ângelo, quero parabenizar todos os servidores que de alguma forma se envolveram com a organização desse evento, onde seremos abrilhantados na sequência com a fala da professora Maria Ciavata. Acho que esse é um dos grandes legados que essa pandemia nos deixou, né? A oportunidade que nos é dada de ouvir pessoas expoentes da nossa educação profissional, e isso para nós é motivo de muito orgulho e satisfação. Nós que somos servidores comprometidos com a educação profissional e tecnológica, nos nossos 10 campi, temos a clareza que a nossa atividade principal é a dedicação para o nosso ensino médio integrado. Mas eu fico muito feliz de participar de momentos, de espaços como este, onde nós temos a oportunidade de falar da nossa pós-graduação, seja nos nossos cursos Lato Sensu, Stricto Sensu, e apresentar, né, devolver para a comunidade nossas pesquisas que muitas vezes impactam diretamente o nosso fazer pedagógico, o nosso olhar para uma educação profissional mais qualificada. Então, isso para nós é motivo de muito orgulho e, nesse sentido, eu quero agradecer todos os colegas que dedicam parte do seu tempo para coordenar os cursos, né? Aqueles que hoje aqui também podem participar presencialmente, alguns estudantes do campus Campo Grande. Enfim, é um motivo, é uma noite de muita alegria e motivo de nós, de fato, pararmos para refletir por meio de nossos trabalhos, né, de nossas pesquisas, as nossas orientações, aquilo que desejamos para a nossa educação profissional e tecnológica. O espaço que se abre para pensar na educação, uma educação que de fato possa impactar aquele sujeito que nos é confiado semestralmente, né, nos nossos 10 campos. Então, para que a gente não avance ainda mais aqui, porque a nossa ilustre participação merece, né, obviamente, todo espaço. Eu agradeço imensamente aí a oportunidade de ter aqui a professora Maria Ciavata compartilhando conosco o seu conhecimento, né? Uma autora que, obviamente, dispensa, né, apresentações, faz parte do nosso dia, de nossas leituras, de nossas orientações. Então, isso, por si só, já vale, na minha percepção, todo o nosso evento. Então, quero desejar um excelente CENPOG para vocês. O segundo CENPOG, nós já tínhamos essa percepção no ano passado, o sucesso que foi o primeiro, e hoje nós concretizamos ainda mais essa nossa percepção. Então, um bom evento a todos que se colocaram aí a participar do nosso seminário. Obrigado. Assistiremos agora um vídeo da reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, professora doutora Elaine Borges Monteiro Cassiano,
Boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação. Infelizmente, deu um problema técnico com o vídeo e nós não podemos passá-lo, transmiti-lo a vocês. Posteriormente, vamos tentar novamente, ok? A palestrante dessa oportunidade possui licenciatura em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e em Letras Clássicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestrado em Educação pela Fundação Getúlio Vargas e doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Fez pós-doutorado em Sociologia do Trabalho em El Colegio de México e na Universidade Declo Studi de Bolonha, Itália, e no Departamento de Filosofia de La Sapienza, Universidade de Roma, Itália. Professora titular em Trabalho e Educação pela Universidade Federal Fluminense, atualmente associada ao Programa de Pós-Graduação em Educação, mestrado e doutorado da Universidade Federal Fluminense, e foi professora visitante na Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atua na área de pesquisa em trabalho e educação, coordenadora do grupo Tese, Projetos Integrados de Pesquisa em Trabalho, História, Educação e Saúde, pelo CNPq. Tem publicado artigos e livros com ênfase em epistemologia e ciências humanas e sociais aplicadas à educação, principalmente nos seguintes temas: história e historiografia da relação trabalho e educação, a fotografia como fonte de pesquisa, estudos comparados, ensino médio, educação profissional, técnica e tecnológica e formação integrada. Convidamos para a sua palestra a professora doutora Maria Cialata. Boa noite. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo. Eu quero iniciar agradecendo a este convite, um convite que muito me honra, a este segundo seminário de pós-graduação, do programa de pós-graduação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, que está se realizando no campus de Campo Grande. Eu agradeço de um modo particular ao professor, que é o diretor de pós-graduação, professor Ângelo César Lourenço, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, e menciono, sem saber os nomes completos, mas agradecendo, o professor Rafael, o professor Felipe, é o diretor do campo, o professor Janir, se eu estou pronunciando bem o nome, e sinto assim uma satisfação muito grande por poder compartilhar com os senhores, como uma instituição, como parte da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que eu muito admiro, uma instituição que leva adiante esse trabalho com tanta seriedade. Nós vivemos um momento em que a ciência é dos baluartes da democracia. A ciência produzida nos vários programas de pós-graduação, nos institutos científicos, nos institutos de pesquisa, ela tem podido fazer frente, nos ensinar a fazer frente às contradições, às divergências que ocorrem em nosso país. Eu dei como tema de hoje a educação profissional e tecnológica,
o trabalho e as metamorfoses do capital. Eu inicio com esta foto, que ela é uma foto ícone, do meu ponto de vista, das metamorfoses do capital. É uma foto dos aplicativos, entregadores de aplicativos delivery, numa manifestação por melhores condições de trabalho em frente ao estádio de Pacaembu, em São Paulo. Esta manifestação foi contestada porque as empresas disseram que não era verdade, que eles não tinham as condições de trabalho, os equipamentos, mas outras pesquisas mostram que esses trabalhadores eles são extremamente pessoas jovens, esperançosas, lutadoras, mas de muito sofrimento porque trabalham exaustivamente. Nós conhecemos isso nas ruas quando eles passam em corridas assim assustadoras para fazer as entregas. Então, minha primeira homenagem a ele e a todos os jovens que estão presentes neste evento, alguns dos quais podem ter tido essa experiência ou ter amigos, parentes que, para sobreviver, também utilizam esse expediente dos aplicativos, das entregas por aplicativos. Eu começo falando, retomando uma palavra do Dr. Tiago Cavalcante, que é procurador de trabalho escravo em São Paulo, que ele fala dos trabalhadores subhumanos, aqueles que trabalham em condições de trabalho no mundo capitalista. Ele diz que essa seria a escravidão contemporânea, que, de forma semelhante ao passado, ela é uma forma de apropriação do ser humano. Ela nega a própria humanidade e viola com isso a dignidade ontológica de todos os seres humanos. Sem exagero desse autor, este é o mundo em que vivem os nossos jovens que amadurecem cedo para a vida adulta, muitas vezes sem poder estar numa boa instituição como esta, que os estudantes que estejam aí presentes podem frequentar, em um mundo que é voraz da sua força de trabalho, da sua juventude, da sua vontade e dedicação para progredir para bons níveis de vida. A ordem capitalista e o seu reverso, a desordem capitalista nas relações humanas, ela atinge a conquista dos padrões de vidas humanizados, que é o que nós desejamos para o nosso país. A nós, professores, cabe ter presente e falar aos estudantes que, em diferentes momentos históricos, cabe-nos examinar com eles o plano conjuntural e a sua estreita relação com o movimento estrutural da sociedade. Eu me refiro aí ao sistema capital que estrutura a nossa sociedade e as diversas conjunturas históricas que nós vivemos. E ela depende, esse movimento articulado depende da relação de forças internas que a nossa burguesia, que são os empresários, os bancos, os banqueiros, os grandes aplicadores de capital, mas também as forças externas, especialmente o imperialismo norte-americano, que nos vigia constantemente. Segundo Gramsci, nós temos que fazer uma análise das relações de força que movem os acontecimentos. E nós devemos lembrar que nós não estamos isolados no Brasil, que nós estamos sujeitos às oscilações dos interesses das grandes potências, da geopolítica mundial. Nós dividimos essa apresentação em 3 tópicos. Primeiro, o Brasil na geopolítica mundial, algumas questões que eu vou levantar. Depois, a questão do trabalho e dos trabalhadores no mundo de hoje. E, por último, a educação profissional e tecnológica e a formação integrada. Passo, então, agora para o Brasil na geopolítica mundial. Eu tomo aqui a palavra do ex-embaixador brasileiro, Celso Amorim, que ele usa a metáfora de Glauber Rocha, do filme Terra em Transe, para falar da geopolítica mundial em mutação. Ele chama a atenção que há uma mudança do poder unipolar americano
para o poder multipolar das grandes potências, que no momento, além dos Estados Unidos, são a Rússia e a China. Ele também lembra que nós estamos vivendo grandes crises mundiais, mencionando a crise climática, a pandemia, a crise militar, as armas nucleares, a exemplo da guerra da Ucrânia. E ele chama atenção que, do ponto de vista do nosso país, isso é muito interessante, ele diz que o Brasil tem uma importância muito grande na geopolítica mundial. O Brasil é o 5º território em extensão, é o 6º maior em população, está entre as 10 maiores nações do mundo, entre as 10 maiores em território, em população e em PIB. Produto Interno Bruto, naturalmente, a riqueza total que se produz no país. E ainda que nós somos a metade da América Latina, e nossas eleições, segundo Steve Bannon, que é o grande guru, o guru do Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Steve Bannon diz que que a nossa eleição é a 2ª maior e mais importante do mundo. Nós devemos reconhecer que esses dados são acessíveis, os dados que nós temos, o que nós estamos vivendo neste momento. Eu falando daqui com vontade de estar entre vocês, mas não tendo podido estar, mas estar de alguma maneira presente através da tela e também ouvindo aos senhores que apresentaram este seminário. Nós devemos reconhecer que, graças às tecnologias de nosso tempo, e elas suscitam um sentimento de triunfalismo patriótico semelhante aos 200 anos da independência, como vimos aí na semana que passou, que não nos libertou da exploração da colônia portuguesa. Só um pouquinho de história aí, com a licença do professor Rafael, que é professor de História. Não nos libertou da exploração da colônia portuguesa, nem libertou os trabalhadores escravizados. E ao dissolver a Câmara dos Deputados e ao fechar a Constituinte, para elaborar a primeira Constituição e impor uma carta que concedia a D. Pedro I o poder moderador, ele teria inaugurado o primeiro golpe de Estado entre nós. Analisam historiadores como José Murilo de Carvalho. Então, não estou falando, eu que não sou historiadora, não estou falando assim como opinião, estou tomando dados de quem estuda o assunto. Interessada nos negócios, as elites da época, elas aceitaram o poder excessivo concentrado nas mãos do imperador. Bom, mas vindo à frente, vendo os golpes que se realizam no Brasil, depois desse golpe, teve o golpe ao imperador Dom Pedro II e a proclamação da República pelos militares em 1989. Depois teve o golpe do Estado Novo, por Getúlio Vargas, em 1938. Teve o golpe empresarial militar em 1964, e uma ditadura que durou 21 anos. E teve o último golpe foi o impeachment, que afastou a presidenta Dilma Rousseff em 2016. Bom, não obstante transformações que houve no país desde o ano de 1822, que se comemora, então, a independência, eu diria. Eu assinalo mais a questão da dependência. Nossas elites sempre cultivaram a dependência econômica e política, porque eles se espelham nos modelos europeu e americano sem que nós tenhamos a mesma institucionalidade democrática. Isto é, instituições firmes que assegurem direitos sociais, mesmo em situação de crise e disputas políticas. Além disso, diferente dos países envolvidos, Estados Unidos e países europeus, nós temos grandes níveis de desigualdade, nós temos preconceito, restrições étnico-raciais, Estados Unidos também tem, mas as nossas acumulam com a desigualdade de gênero e um colonialismo remanescente a serviço do capital. Nos termos de Tiago Cavalcanti, que eu citei no início, o procurador, são questões e experiências que devem provocar, antes de tudo, a lucidez dos processos históricos que alimentaram e que mantêm vivo o colonialismo que permitiu o desenvolvimento do capitalismo já desde os primórdios do século XVI.
Embora metamorfoseados, são processos de exploração e de acumulação e suas ideologias de legitimação da cultura, desculpa, legitimação da cultura, da política, da economia, da pretensa superioridade humana dos povos colonizados. Primeiro, segundo os padrões europeus, depois, os padrões produtivos de consumos, de desperdício, de excessos estadunidenses. Enfim, descola-se cada vez, o capital, na sua forma de dinheiro, descola-se cada vez mais da sua referência real e torna-se fictício, especulativo. Nós não temos investimentos produtivos para gerar empregos como a nossa juventude e os adultos também precisam. Enfim, permite-se também o manejo de informações, ganhos extraordinários, à custa de milhares de trabalhadores em todas as partes do mundo, incluindo o Brasil, e particularmente nós que fazemos parte do capitalismo periférico dos países dependentes dos países ricos, como são os países latino-americanos e outros pelo mundo afora. Que nos 400 anos de chegada dos colonizadores à América, em 1992, ele chamou a atenção dele para a questão do outro. A questão do outro é o reconhecimento do outro como ser humano, na sua complexa e particular humanidade. Eu lembro agora uma mulher que foi humilhada porque não era do partido do governo e estava esperando uma cesta básica, comida, alguma coisa assim. Enfim, uma pobreza muito grande, foi humilhada por isso. Isso é desumanização, isso é não reconhecimento do outro. Então, nós temos que trabalhar para que esta mentalidade retardatária, escravista, que ela não esteja entre nós. Enfim, falando agora um pouco sobre política, cresce a semelhança dos Estados Unidos, porque nós imitamos os países ricos, como os Estados Unidos, cresce a radicalização da direita política, que cultiva a destruição das instâncias coletivas de pensamento, de decisão e de ação no país. Opta-se pelas fake news, pela violência, pelo negacionismo científico, pela política do adoecimento e da morte, como nós vimos na negação das vacinas, pelo ocultamento da malversação de recursos, que nós estamos vendo agora no orçamento secreto, que são subsídios, que seriam subsídios para as políticas sociais de saúde, de educação, de saneamento, de água, de trabalho, de previdência, de seguridade. O povo segue a deriva, descrente dos políticos. É uma coisa triste ver como as pessoas estão descrentes da política, diz que é tudo a mesma coisa, eles dizem, conversando com pessoas ocasionalmente, e muitos votam à direita, temerosos do comunismo que não existe mais, que o comunismo é um slogan negativo da direita, que é alimentado por fake news e que leva assim os devotos à força da força divina, que esperam que um dia Deus os salve das aflições que eles vivem, porque o comunismo é uma ameaça brutal, quando isso daí realmente é uma fake news muito grande que está divulgada por toda parte. Enfim, nós temos que os pobres dificilmente eles conhecem os deveres todos do Estado, porque pagam impostos, mas não necessariamente sabem que devem ser respeitados por esses impostos que pagam, devem ter apoio do governo por esses impostos. A nós, professores, e aos nossos alunos, cabe compreender os efeitos negativos nacionais, geopolíticos mundiais, o desmonte efetuado pelo atual governo, desmonte das instituições coletivas, e que é contraposto às políticas organizadas por governos anteriores, e eu digo desde o governo Fernando Henrique, no plano externo e no interno, com garantias, com leis, com diálogo, com luta política, que é normal a luta política. Passo, então, agora a falar sobre trabalho e trabalhadores, que é um tema que nos é muito caro, porque os senhores, porque trabalham preparando diretamente pelo trabalho,
por trabalhos que envolvem tecnologia, que envolvem conhecimento mais avançado para a indústria, para o comércio, para os serviços. E nós, nas universidades, que preparamos ao nível no meu caso, uma faculdade de educação, ao nível das humanidades. Bem, eu começaria a falar sobre a contrarreforma trabalhista, ela é chamada de reforma, mas, na verdade, é uma contrarreforma que foi feita rapidamente no governo Temer, como se ele já trouxesse, e é possível que tenha trazido, o texto pronto. E isso no momento de desemprego gerado pela pandemia, numa redução de investimentos produtivos que se seguiu depois do governo Temer, e face às novas tecnologias que reduzem os postos de trabalho. Enfim, nós vivemos um momento de empobrecimento da população de baixa renda. Segundo o IBGE, os dados são bastante aflitivos. Eles mostram que o trabalho remoto ainda ele fez diferenciar ainda mais quem é capaz de seguir e quem não é capaz de seguir, estar capacitado para o trabalho. Há uma imensa, isso é importante que a gente tenha claro, uma imensa ideologização do trabalho precarizado. Se exalta a autonomia no empreendedorismo, o trabalho por conta própria. Mas os trabalhadores não é um trabalho por conta própria que tivesse também direitos assegurados. Não, eles ficam desamparados quanto à proteção social, à saúde, a acidentes de trabalho, à previdência, à assistência. E, por outro lado, há uma desativação da fiscalização trabalhista que caiu pela metade no atual governo. Nos anos 2020 e 2021, criavam-se mais vagas, não, 21 já passou, 20 e 21, mais vagas porque essa é uma estatística dos anos 20 e 21, mais vagas para empregos temporários, uma alta de 20%. E o desemprego, os articulistas dizem que o desemprego afeta mais pessoas negras, pretas, do que brancos e pardos, principalmente na pandemia. Afeta mais a juventude e as mulheres, cresce o desamparo familiar e o trabalho infantil, a ausência de políticas sociais, nós constatamos isso, e as crises de alimentação, a crise climática que ameaça toda a humanidade, a violência descontrolada pela ausência do Estado e também pela venda de armas, por que não dizer isso, né? Ainda eu passaria a falar agora sobre os sindicatos, que eles foram desarticulados pela Contra-Reforma Trabalhista de 2017. Por que eles foram controlados? Eles perderam o poder, a legitimidade de identificação, de homologação dos trabalhadores que são demitidos, de receber, inclusive, o pagamento daquela contribuição de um salário anual que nós dávamos, né? Então, esses sindicatos agora, eles estão sem força para falar para a população, né? E eu poderia dizer ainda, bom, lembrando sempre os trabalhadores dos aplicativos, né? Principalmente o Roberto da Silva Lima, chamado Galo, desculpem, que é membro dos entregadores antifascistas, ele falou da sua experiência como entregador. As empresas reagiram argumentando que oferecem equipamentos, etc., etc. Bem, mas isso tem até na Câmara de Vereadores, se fez uma convocação para os representantes da empresa, mostrando o que estava ocorrendo. Eu ainda diria que o número de brasileiros que trabalham para aplicativos de entrega de mercadorias, ele cresceu quase 1000% entre 2016 e 2021, 979,8%, né? quase 1000%, né? E também cresceu muito o número de profissionais que trabalham com transporte de passageiros, os youtubers, né? Desculpem, os Ubers, né, que existem aí competindo com os táxis e barateando o custo, porque o dinheiro vai para fora do país e os trabalhadores são mal pagos. No Rio de Janeiro, os taxistas têm um Táxi Rio, que é um aplicativo da prefeitura que não cobra dos motoristas.
Então, há um movimento muito grande no sentido de, já isso é bem antigo, já faz vários anos, e progressivamente os trabalhadores saem dos aplicativos internacionais e ficam para esse. O professor Ricardo Antunes, que muitos conhecem, ele faz uma análise da informatização do trabalho e fala sobre os terceirizados, subcontratados, flexibilizados, trabalhadores em tempo parcial, teletrabalhadores, que potencializam o universo do trabalho precarizado. Historicamente, ele traz a informação das 40% de mão de obra na informalidade, desculpe, não, esse não é do Ricardo Antunes, esse é do jornal, e que são, no momento, 39,3 milhões de pessoas trabalhando sem carteira assinada ou por conta própria, sem direito a seguro-desemprego, previdência social, licença remunerada. Passo agora, então, à educação profissional e tecnológica. Espero ficar dentro do meu tempo. A gente se entusiasma pelo tema, pela oportunidade de trocar essas ideias, de ouvir depois a vocês. Mas, enfim, para falar de educação profissional e tecnológica, é preciso inseri-la na realidade que nós estamos vivendo. E eu trago aqui, do ponto de vista científico-tecnológico, para falar sobre formação integrada, eu trago um estudo de um engenheiro e pesquisador das áreas técnicas, que foi pró-reitor de pesquisa na minha universidade, a Federal Fluminense, que é o professor Vladimir Pirrelongo. Ele diz assim, os conhecimentos científicos, isso em 2007, os conhecimentos científicos para inovação tecnológica que avançavam de modo secular, avançavam como cultura, como produção de conhecimento, eles duplicam-se a cada 10 a 15 anos. Ora, ele escreveu isso em 2007, nós estamos em 2022, faz 15 anos, significa que esses equipamentos, essas inovações, elas duplicaram uma vez mais, se a hipótese dele estiver correta. Ele tinha um estudo muito sério nesse sentido. Ele acrescenta que na segunda metade do século XX houve uma aceleração extraordinária na produção de conhecimentos científico-tecnológicos de produtos e serviços. E hoje, no século XXI, são tantos os avanços que o próprio ser humano pode ser substituído por artefatos materiais. Nós sabemos disso, os robôs, né? Artefatos materiais e digitais. Nós estaríamos vivendo, portanto, mais uma duplicação de inventos que os senhores, que são muitos dos quais, uma grande parte dos professores, eu sei que vêm das áreas técnicas, das engenharias, conhece muito bem esse assunto, que é no mundo da comunicação, é da organização do trabalho, é da indústria militar. Eu recolhi do professor Longo apenas 3 aspectos que ele assinala. Primeiro, o impacto das ciências da tecnologia, inovações na curiosidade e na criatividade. Pondo isso a serviço do capital, a serviço da economia. Depois, ele assinala o hiato gerencial no acompanhamento das mudanças por parte dos governos. Porque eles dizem que as mudanças ocorrem ao nível das empresas ou dos institutos de pesquisa a serviço das empresas. E, normalmente, os governos não acompanham tudo isso. Isso traz para os trabalhadores um alto grau de imprevisibilidade daquilo que os espera, da possibilidade de trabalho, de como se ajustar. Normalmente, a formação demanda mais tempo do que as modificações que podem ser feitas nas empresas. Bom, para nós interessa particularmente as relações de trabalho e a formação de seres humanos na produção de bens e serviços. Depois do golpe político-midiático de 2016, das contra-reformas trabalhistas, desregulamentando as relações de trabalho, cortando direitos sociais, legitimando a uberização, o trabalho intermitente, enaltecendo os autoempregáveis, os jovens empreendedores. O empreendedorismo, tornou-se a ideologia de uma pretensa autonomia, de não ter patrão, de ser dono de si mesmo, de cada um fazer o que gosta. Bom, passo agora a falar um pouco sobre a reforma do ensino médio.
sobre a qual os senhores conhecem muito bem as críticas. É um assunto que eu e muitos outros professores já falamos em vários eventos, já escrevemos sobre isso, e os senhores, naturalmente, devem ter estudado muito isso para poder implantar essa reforma, que felizmente ainda não se implantou de todo, que ainda está em discussão, que ainda está em disputa, com uma visão alargada, com uma visão de formação integrada, com uma visão ampliada de educação. Bem, essa reforma, ela atrai os jovens, ela atrai uma pretensa liberdade, mas a gente pergunta que formação esses estudantes vão receber se as escolas é que vão ofertar aquilo que podem. Acho que tem laboratórios, que tem oficinas, mas e as condições socioeconômicas dos próprios estudantes? Também essas condições vão ditar as escolhas deles, dentro dos limites da cidade, da região, das empresas, do potencial das escolas. Eu acho que isso é muito mais grave no sistema de educação profissional e tecnológica dos estados, porque, naturalmente, os institutos eles têm uma tradição, eles são escolas muito bem postas, muito bem montadas, né? Mas as escolas profissionais, as escolas públicas, nem sempre têm essas condições. Ou, melhor dizendo, mais raramente têm essas condições. Bom, nós vivemos também, eu passaria adiante, porque acho que sobre a questão das nossas relações com a natureza, né? É importante que a gente pense nisso. No momento em que se fala muito da Amazônia, do desmatamento, da invasão de terras indígenas, de lírios sem terra, é um momento que a gente tem que se entender, tem que se aproximar das questões do meio ambiente, porque o meio ambiente está com falta de fiscalização. Foi desativada em grande parte a fiscalização. E os dois, o indigenista e o repórter, que faleceram, que foram mortos ultimamente, há um mês, há 2 meses atrás, no máximo, as pessoas testemunham que eram pessoas profundamente dedicadas àquilo que faziam, ao respeito aos seres humanos que viviam naquelas regiões, e não em defesa da grilagem, da mineração, que leva ao enriquecimento. E aí eu trago assim a palavra de Mésaros, que ele chamou, não é a destruição criativa que está ocorrendo, é a produção destrutiva. Há um jogo de palavras aí, mas um jogo de palavras muito bem acertado, porque realmente o desperdício, o consumo exacerbado é para a produção destrutiva, é para a obsolescência dos produtos, é para que se compre logo novas coisas. Enfim, nós vivemos uma realidade fortemente marcada pelos impactos científicos e tecnológicos em um país de capitalismo dependente, com todas as agruras daquilo que nós já tivemos a oportunidade de ver. Ora, a educação profissional é o locus mais visível da educação pelo trabalho e para o trabalho, tanto no seu sentido técnico e tecnológico, como no seu sentido político. É um movimento que oscila em 2 direções: na sua negatividade enquanto submissão e expropriação do trabalhador, do trabalho do trabalhador, mas também o trabalho existe também na sua positividade, enquanto espaço de conhecimento, de luta, de transformação das condições. Os senhores sabem disso, trabalham em laboratórios. O trabalho em laboratório, numa escola, não está a serviço do capital, está a serviço do conhecimento, está a serviço da formação. Esse é o trabalho no seu sentido positivo, como é o trabalho em casa, que nós fazemos para manter a vida, limpar, arrumar, cuidar das pessoas, das crianças, dos idosos, né? E, de outro lado, existe o trabalho para produzir lucro, para enriquecimento absurdo que a gente observa no mundo de hoje. Bom, também, voltando um pouco assim ao passado, é bom pensar que a escola ela assumiu a exigência da ordem social do capital. Não que tudo isso seja ruim, disciplina, exatidão,
submissão física, postura, técnica e moral, comportamento, ter comportamento adequado à sua posição, ao seu trabalho, cumprimento dos deveres, pontualidade, contenção corporal e afetiva, para referir ao mundo cheio de assédios atualmente, principalmente nós mulheres. Enfim, tudo isso, mas tudo isso é apropriado como um disciplinamento, uma imposição para a produção, e não para uma maior remuneração, um maior desenvolvimento das pessoas. Pelo contrário, é para a submissão. E nós temos, ao lado disso, nós temos um governo que está pró-mercado, pró-ações, pró-enriquecimento, paraísos fiscais, e etc, 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 que os senhores conhecem muito bem. Mas eu diria que a relação trabalho e educação na nossa sociedade, ela se enraiza nas condições de vida, de educação e trabalho, já disse, na sociedade em que nós vivemos, e a sociedade brasileira que convive com o racismo estrutural, que é herdeira de séculos de escravismo e de abandono dos escravizados depois da libertação legal em 1888. Porque os libertos foram assim, livres, vocês estão livres, façam o que quiserem, sem meios, sem formação, sem ajuda para moradia, sem orientação, sem educação. E muitos voltavam até para os seus patrões. Nós sabemos que essas histórias existem, né? E isso gerou uma sociedade extremamente desigual, porque é uma sociedade a serviço do capitalismo. Então, é uma sociedade baseada na divisão social do trabalho que interessa a reprodução do capital. O sistema capital é o sistema capital. Ele existe para se capitalizar, não tem como mudar. A única coisa que se conseguiu até agora foi uma divisão maior da riqueza social, tanto no socialismo quanto na social-democracia. Isto é, saúde, educação, moradia, previdência social, seguridade, saúde, enfim, meios de vida. Mas a gente sabe que há uma apropriação privada dos produtos do trabalho coletivo. O enriquecimento é absurdo. Nós sabemos que o Brasil tem multimilionários, bilionários, trilionários, nem sei dizer, porque a gente até perde noção desses dados, né? E sabemos que os bens e serviços são distribuídos de forma extremamente desigual. Diria ainda, continuaria, que diante dos avanços científicos e tecnológicos, a educação profissional mercantilizada, separada do ensino médio, das ciências, das letras, das artes, é uma educação atrasada. Eu ouvi na apresentação o professor defender uma educação de qualidade, uma formação integrada, uma formação humanizada. Mas é porque as pessoas, para terem capacidade criativa, capacidade de vencer obstáculos, elas precisam ter uma visão ampliada do mundo. Elas precisam desenvolver-se, principalmente os jovens, nas ciências, nas letras, nas artes, né? Então, essa formação restrita, operacional, ela não é própria do mundo de hoje. Ela está fora daquilo que nós precisamos para educar a nossa juventude. E ainda se tem um consenso das vantagens, quer dizer, convencer a população que essa é melhor, porque eles acabam logo, porque logo eles vão poder trabalhar. É claro, os pobres têm que trabalhar mesmo, mas a gente sabe que a juventude ela tem direito à educação, e há uma iniciação para o trabalho. E não é o que oferece uma educação separada do ensino médio, da ciência, das letras e das artes. Podemos passar um pouquinho mais adiante agora. Diferente dos animais que agem guiados pelo instinto, o ser humano age através de mediações, de processos complexos, de recursos materiais e espirituais.
E aí eu considero que opor-se à contrarreforma, que é a Lei 13.415 de 2017, é recusar-se a reduzir o ensino médio, a educação regular e a educação profissional. Ah, mas o Ministério da Educação está mandando. Está mandando, mas nós, educadores, temos que utilizar os graus de liberdade que nós temos para falar e para fazer. Nós temos que manter as disciplinas e a reflexão sobre o papel da ciência, das humanidades, da história, da geografia, da filosofia, das artes, para a compreensão do mundo em que nós vivemos. Não quero me alongar muito, falar sobre a integração, vou ficar mais colada agora a essas slides, porque o meu texto está um pouquinho longo, mas dá tempo ainda. A ideia de integrar, de integração, é a ideia de juntar-se, de inteirar-se, de completar-se. Provém de integrar, de tornar íntegro, de tornar inteiro. É uma formação que permite, que busca garantir ao adolescente, ao jovem, ao adulto trabalhador, o direito a uma formação mais completa para as exigências do mundo atual. A palavra integrar, naturalmente, ela tem outros significados, e ela foi apropriada, por exemplo, pelo integralismo, Deus, pátria, liberdade, que de vez em quando volta, mas não é esse o sentido que nós damos. O sentido que nós damos é um sentido de formação completa dos nossos jovens e adolescentes. E aí passamos, então, agora, muito obrigada, por favor, que ele está me ajudando, às considerações finais. Nós não temos conclusões definitivas sobre a prática da formação integrada, porque ela não tem um receituário, não tem um modelo, não tem alguma coisa que diga faça assim e dá certo, porque ela trata com as capacidades humanas, ela trata com a liberdade de aprender e de fazer. Mas há muitas experiências em curso nas escolas profissionais e técnicas, nos institutos federais, particularmente, mas também nas universidades. Há muitas dissertações de tese, eu já tive a oportunidade de participar da banca de algumas, né, que analisam as dificuldades, os limites, mas também os êxitos nos projetos de articular as disciplinas gerais com as específicas, porque a questão básica é a seguinte: é, quando você forma um eletricista, um técnico em comunicação, um técnico em mecânica, ou então em todas essas especialidades que eu não conheço, mas que os senhores sabem que sob a operação, sob o trabalho prático, funcional, existe a ciência que o professor tem e que o aluno precisa ter minimamente para poder operar as máquinas. Então, nós não podemos pensar que a formação integrada ela pode se fazer só ensinando a operar. Isso é coisa absolutamente ultrapassada. Então, a formação integrada é uma concepção progressista da política, pode passar, por favor. Ela supõe a superação do autoritarismo, da violência, do ódio, da intolerância com os diferentes, do uso generalizado de armas. Gente, é um absurdo o que nós estamos vivendo. A legislação, as medidas provisórias, resoluções, as leis que se aprovaram para o cidadão comum ter armas. Nós vivemos um modelo aristocrático, e esse modelo aristocrático é cruel com a população. Os estudos evidenciam as transformações éticas, estéticas, sociais e políticas da vida dos trabalhadores e seus filhos. Então, nós temos que trabalhar para a transformação da escola, mas também de toda a população, que deve ter meios de vida dignos. É isso que a gente espera. É essa a minha palavra final e a minha luta permanente no trabalho que eu executo na minha universidade e falando aos senhores nesta oportunidade. Muito obrigada. Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Alguma coisa foi desligada. Eu não estou ouvindo.
E estou com o som ligado. Não está saindo da moda. Agora comecei a ouvir. Para a gente ter o debate, eu vou precisar ouvir. Mas eu estou com o som ligado. Nos ouve aqui, professora? Agora comecei a ouvir. Agora sim, né? A senhora está Sim. com o microfone fechado. Agora estou ouvindo. Só um minutinho. Antes dos questionamentos da professora Maria Ciavata, gostaríamos de assistir o vídeo da reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, professora doutora Elaine Borges Monteiro Cassiano. Boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação que eu gravo esse vídeo. Eu estou num trabalho no CONIF, né, nessa semana, e não pude estar presente no horário por conta de agenda. Quero agradecer imensamente todos os participantes do segundo Sempódromo. Quero agradecer muito a comissão que fez parte junto com a Pró-Reitoria na organização desse evento. Evento este que já está no nosso calendário acadêmico, ou seja, todos os anos vamos ofertar o SEMPOG dentro da instituição. Isso é muito importante para fortalecer a pós-graduação e os cursos de lato sensu e stricto sensu também. Nós precisamos muito sedimentar não só a formação docente, a formação de pessoas no estado de Mato Grosso do Sul. Eu fico muito contente, agradeço profundamente todas as instituições que estão participando ativamente desse evento. E aos nossos colegas servidores que organizaram e estão participando dos 10 campi do IFMS. Muitíssimo obrigada, um belo evento a todos e fé em nossa caminhada. Muito obrigada. Neste momento, abrimos para os questionamentos conforme a ordem de solicitação. Retornamos aqui, professora. Enquanto nos organizamos aqui, tentando não abusar da disponibilidade que tão gentilmente a senhora nos cede, acompanhando, né, a sua fala, hoje eu me preocupo, né, com esse diálogo que a gente busca defender nos nossos projetos pedagógicos entre a ciência, o trabalho e a cultura. Nós percebemos que todo esse movimento que nós buscamos defender no nosso dia a dia nunca foi tão ameaçado. Na visão da senhora, né, seria mais um golpe em curso a nossa educação, em especial a nossa educação profissional? Ou será que já estamos enxergando um ponto de inflexão no sentido de nos afastarmos desse risco? Se a senhora pudesse falar um pouquinho mais da percepção que a senhora tem em relação a esse ambiente que hoje nós convivemos e que possivelmente passaremos
a contemplar outros ares, né, na nossa educação, se Deus assim permitir. Professor, eu acho que a sua questão, eu não toquei no assunto, porque pelo tipo de encaminhamento que eu dei, a minha fala, mas é a questão da democracia, né? Eu penso que a sua fala diz respeito. Que país é esse? Nós vamos continuar afundando na falta de recursos para a educação, na perseguição às pessoas que pensam diferente, no aprofundamento dos preconceitos. E isso tudo vai contaminar as escolas? Porque contamina, sim, porque as famílias vivem assim, porque os meios de comunicação divulgam, porque as fake news, as mentiras, as agressões, a deturpação dos fatos, e nós estamos vivendo uma luta política muito grande. Então, se eu entendi bem a sua questão, o futuro das escolas é parte do futuro do país, é parte do futuro da nação, das escolhas que nós conseguimos fazer nas próximas eleições. Nós temos. Eu acho que está acontecendo uma coisa importante nesse país. No meio da tristeza, da leitura todos os dias, a leitura dos jornais, tanto nas mídias quanto a grande imprensa, muitas vezes eu tenho muito receio de manhã cedo ver logo o que está acontecendo, porque são coisas muito tristes, às vezes, para os padrões de civilidade que nós desejamos, né? Mas, de alguma maneira, estão aflorando diferenças e estão aflorando também as pessoas, tanto na sua negatividade, como as pessoas também que querem defender um país melhor, um país para todo, um país em que as diferenças políticas possam coexistir, possam ser objeto de disputa livre, respeitosa, argumentada. Então, eu acredito, eu sou otimista, professor, eu sou otimista. Eu acho que a inflexão ela pode ser sustada e está dependendo de todos os brasileiros sustar essa inflexão no país e na educação, se é que eu entendi bem a sua questão. Respondeu a pergunta? Muito obrigado, professor. Estamos tentando aqui passar para um outro colega aqui, professor André. Boa noite a todas, todos e todas. É um prazer ter participado desse momento com as suas observações. E eu gostaria de saber da professora, pensando, né, no caso da nossa realidade aqui no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, que infelizmente tem um discurso até empresarial em relação à educação, porque é uma instituição que tem missão, visão e valores, que não é um discurso educacional, né? Eu gostaria que a senhora pudesse falar para nós qual a importância da formação política dos servidores técnicos e docentes para que a proposta dos institutos federais não se perca, né, diante dessa visão de uma ideologia da competência, de uma visão tecnicista da formação profissional. E outra questão, se me permite, é qual que é a importância das humanidades e das artes na formação integral e, mais do que isso, né, numa formação ampla, que é a proposta dos institutos federais. E, infelizmente, as disciplinas da área de humanidades, elas acabam sendo menosprezadas institucionalmente, né, como no caso da filosofia, da sociologia, da arte também. Então, gostaria que a senhora pudesse explanar um pouco mais sobre esses dois pontos. Muito obrigado. Então, professor André, eu acho que as suas na verdade, são três questões, né? A primeira ideologia das competências. Essa história da ideologia das competências começou no governo Fernando Henrique,
no governo Fernando Henrique, quando ele começou a fazer a reestruturação produtiva, o corte de custos, a ênfase na preparação para o mercado de trabalho. Foi a época do 2208, que separou o ensino médio da educação profissional. Então, a palavra competência, que sempre foi um substantivo importante para todos. Você tem que ser competente naquilo que faz. Se você dirige um carro, você tem que dirigir bem. Se você cozinha, é cozinheiro, tem que saber cozinhar, né? Se você é um médico, você tem que saber ter formação para conhecimento do corpo humano, das possíveis doenças, etc. Então, a competência sempre foi um requisito de posição de cada um de nós naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos. Bom, naquele momento, a ideologia mercantilizada reduziu a competência e a preparação para o mercado de trabalho. Não, os estudantes têm que ser competentes para trabalhar, para ser disciplinados, para saber obedecer às ordens, para saber operar uma máquina, etc, etc. Quer dizer, houve uma ideologização da palavra competência de tal maneira que ela foi reduzida a uma função que interessa àqueles que são os detentores do capital. Não interessa a um estudante que tem que ser competente como um estudante, tem que ser estudioso, tem que conhecer aquilo que ele se dispõe a estudar. Não interessa a ele só ser competente para trabalhar numa empresa. Isso é parte da competência dele. Que ele saiba operar bem uma máquina, mas que ele saiba o que significa operar bem aquela máquina. Então, essa é a primeira questão que nós temos que esclarecer. E a professora Lúcia Neves, e recentemente a professora Marilena Chauí fez uma conferência no Instituto Educação Liberta, que é um instituto criado em São Paulo, sob as palavras de José Martí, só o conhecimento liberta. Então, a professora Marilena Chauí fez uma conferência magistral sobre a ideologia das competências. Eu acho que, se há alguém interessado em estudar isso, vale a pena procurar essa conferência dela. Depois, o senhor falou sobre a visão defensiva de educação profissional e tecnológica. Eu não sei bem, porque eu não trabalho no instituto, eu acompanho um pouco pelos meus orientandos essa discussão. Eu não sei se isso diz respeito a essa dificuldade de conciliar a reforma, a carga horária dos professores das disciplinas básicas de matemática e de língua portuguesa com as disciplinas eletivas, chamadas eletivas, né? O que era antes, eram disciplinas normais, com maior ou menor ênfase, mas história, geografias, artes, né? Educação física, etc., teatro, música, o que desse para os estudantes estudarem, né? Para os alunos estudarem. E isso, então, se tornou um problema nas escolas. Pelo que eu tenho acompanhado junto com meus estudantes, é uma questão muito séria, porque às vezes as escolas, falando aqui do Rio de Janeiro, começam a tentar ajustar o currículo de acordo a manter as aulas, a carga horária dos professores. E isso tudo cria muitos conflitos, muitas dificuldades. Não sei se é a isso que o senhor se refere. Se não for, o senhor, por favor, tome a palavra e dê o seu ponto de vista, mas eu interpretei dessa maneira. Por último, a questão das humanidades. Ora, as humanidades é a história da própria humanidade. A humanidade, ela não se fez só produzindo para lucros capitalistas, nem só para produção material, né? A humanidade se fez nos dois lados, cultivando o corpo e o espírito, as mãos e a cabeça, a capacidade de fazer coisas e a capacidade de pensar sobre as coisas. Então, quando nós retiramos as humanidades e as ciências humanas, nós retiramos a filosofia, a sociologia, a política, a antropologia, a arte, a música. Quando nós retiramos isso, nós cortamos
uma parte da humanidade do ser humano, daquilo que nos torna humanos, que é a capacidade de refletir, de criar, de se relacionar, de ser feliz, de produzir coisas boas e bonitas, né? Então, nós devemos lutar pela permanência, porque os nossos jovens, embora eles muitas vezes, mas isso é meio chato, eu não estou interessado, mas olha, a educação ela contempla coisas de maior interesse e coisas de menor interesse. A nós, professores, cabe trabalhar para justificar o que nós estamos fazendo e envolver os nossos estudantes nos diversos conhecimentos que nós dominamos e que nós procuramos desenvolver o ensino-aprendizagem com eles. Esses eu falo, eu venho da filosofia, né? Então eu estou defendendo, mas é muito mais porque eu tenho 3 filhos, né? Que já são formados, que já têm a vida e que estão trabalhando em artes, em antropologia, trabalham com os índios, trabalham na floresta, enfim, pessoas que não se limitaram exclusivamente a atividades produtivas, lucrativas. E, no entanto, são pessoas que estão trabalhando também para a humanidade e são felizes assim. Então, eu acho que é importante que a gente tenha essa visão completa do ser humano para respeitá-lo na sua humanidade. Eu me alonguei um pouco, mas eu gosto pelo tema. Muito obrigada. Mais alguma questão? Acho que aqui ela te vê também, ó. Vem aqui. Não, tem que ser na frente da câmera. Fala bem, tem que ser na frente da câmera. Aí ela te vê. Aí, Professora, professora, boa noite. Professor Cláudio, do FMS. Perfeitas suas palavras. Momento televisivo aqui, né? Número 1. Professor, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o papel da pós-graduação, o seu potencial de produção de conhecimento. Repetindo, tá? Gostaria que você falasse um pouco sobre o papel da pós-graduação, seu potencial de produção de conhecimento enquanto um ponto de resistência a essa força do capital sobre a educação profissional e tecnológica. Obrigado. Olá. Professor Cláudio, a sua pergunta é muito oportuna. Se nós não tivéssemos pós-graduação neste país, nós não teríamos resistido aos embates negacionistas da ciência. Olha, vou citar 2 instituições que são de conhecimento de todos. Se nós não tivéssemos o Instituto do Butantan, se nós não tivéssemos uma Fundação Oswaldo Cruz, nós não teríamos tido toda a massa crítica que circulou no país, trazendo uma palavra diferente daquela que o governo federal trazia, tanto o presidente quanto o seu ministro da Educação, desculpe, da Educação também, mas principalmente o ministro da Saúde, no início da pandemia. Como eles foram importantes naquele momento e como outras sociedades científicas, outras associações e os programas de pós-graduação foram importantes para manter o conhecimento sobre a realidade do país. Porque é verdade que a gente se beneficia dos estudos feitos na Europa, nos Estados Unidos, na Índia, na China, onde quer que seja, dependendo de cada um. Mas é importante que a gente produza conhecimento sobre a nossa realidade. E aí os institutos, eu me lembro quando os institutos começaram com o ensino superior. Então, quando os institutos começaram com o ensino superior, circulava na universidade um pouco assim, mas os institutos federais, eles sempre estiveram no ensino médio, eles agora vão competir com as universidades. Como é que nós vamos ficar? O dinheiro não é tanto. E com o tempo, nós fomos vendo que essa era um receio e que não tem fundamento. Os institutos vieram somar as universidades, vieram desenvolver uma graduação,
vieram desenvolver uma pós-graduação, vieram desenvolver a educação profissional, a formação profissional, né? Os mestrados, mestrado em educação profissional, que também eles, de início, nas universidades, nós achávamos, mas agora vai tecnificar a educação, só educação profissional, e depois nós fomos compreendendo como que a pós-graduação como um todo, ela está presente também nesses mestrados de educação profissional, como a dissertação final de um mestrado, que pode ser um produto a serviço das escolas, dos institutos, como isso é importante, como isso se soma ao trabalho das universidades, né? Então, eu vejo, sim, a pós-graduação nas universidades, nos institutos. Não é à toa que nós estamos dentro de uma mesma instituição de reitores, né? Quer dizer, é a mesma associação de reitores que reúne os reitores dos institutos e os reitores das universidades, né? Então, as pessoas somam objetivos comuns. Podem disputar recursos, mas isso se disputa entre as universidades, isso se disputa, acredito, né? Eu não sou reitora, mas eu acredito entre os institutos, entre si. No entanto, isso faz parte de objetivos comuns. Há divergência, há pessoas que apoiam isso, apoiam aquilo, é verdade. Mas eu acho que isso tudo é um potencial de resistência à destruição que está ocorrendo no país. Nós temos que reconstruir o Brasil e manter as instituições, manter os nossos estudantes informados, manter a nossa consciência crítica é parte dessa reconstrução. Porque não se reconstrói um país do jeito que ele está sendo destruído de um momento para o outro. É necessário as forças vivas da nação. E nós todos, educadores, engenheiros, sociólogos, filósofos, historiadores, quanto de história que está brotando agora e que as pessoas precisam saber, a história sofrida desse país, a história de quem fez a riqueza durante séculos neste país e depois foi vilipendiado, foi humilhado, foi abandonado. Tudo isso está vindo à tona. Então, é importante, sim, a pós-graduação e a liberdade que nós damos aos nossos estudantes para que eles desenvolvam temas que nós não inventamos, que eles escolhem na sociedade e trazem para os nossos programas de pós-graduação. É isso, professor Cláudio, excelente. Mais algum questionamento? Eu de novo, professora. Acho que seria interessante... Seu nome, por favor. Seu nome, professor. Seu nome? Eu sou o questionamento anterior. Eu não estou ouvindo. Seu nome? Eu gostaria que a senhora pudesse trazer para os nossos colegas, né, tanto técnicos quanto docentes, qual que é a importância dos institutos federais de manter o horizonte da politecnia, né? Diante desse discurso que tem proliferado, né, de educação técnica, né, em contradição com essa visão do ensino médio integrado. Então, eu gostaria que a senhora pudesse trazer, né, eu sei que a senhora já tem um texto específico sobre isso, que até está na bibliografia do próprio PP, mas eu gostaria que a senhora pudesse trazer aqui para os nossos colegas, né, qual que é a importância desse discurso para além da simples formação para o trabalho, né? Nós não falamos assim pelo trabalho, eu sei que a senhora já entrou nesses aspectos na sua apresentação, mas acho que seria interessante se a senhora pudesse sintetizar para os colegas e para aqueles que estão assistindo pela internet. Tá bom? Obrigado. Eu só não entendi seu nome. O nome do professor qual é? Eu sou o André Mota. André. Professor André, a ideia da politecnia é a ideia de muitas técnicas, né? Poli, muitas, e tecnia, tecné, grego, muitas técnicas, né? E a palavra politecnia, ela foi uma palavra que foi utilizada, olha que coisa interessante. No final da ditadura, quando nós estávamos discutindo a redemocratização
discutindo uma nova Constituição, já tinha sido organizado, já tinha sido montada uma nova Constituinte, e estamos discutindo uma nova LDB. A ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, fez um evento em que foi solicitado ao professor Saviani que fizesse um exercício de uma nova legislação para superar a 5692, que foi a lei da educação durante a ditadura. Ele fez um trabalho tão bem feito que depois o deputado Otávio Elísio transformou em lei. Foi o primeiro anteprojeto da LDB. Então, quando isso foi para a Câmara, as pessoas que conheciam Marx, né, que conheciam o materialismo histórico, que sabiam da Revolução Russa, disseram: não, mas isso é uma lei comunista. Não é possível, a politecnia é comunismo. Entende? Então, de imediato, a palavra politecnia foi abolida da lei. Bom, aquele ano foi um ano assim, em que depois nós perdemos várias pessoas no Senado. Basta dizer que no início nós tínhamos Fernando Henrique, que era senador na época, antes daquela eleição, antes dele ir para o governo. E era uma pessoa que apoiou esse início de discussão no meio acadêmico. Mas, enfim, nós perdemos várias pessoas, vários deputados, vários senadores não foram eleitos, entraram outros e que achavam que era preciso conter as forças de esquerda, que as forças progressistas iam arruinar o Brasil, que iam voltar com ideias revolucionárias. Não tinha nada disso. A gente estava lutando para ter democracia, para ser novamente um país onde se pudesse falar e organizar a sociedade. Bom, e a lei mudou, né, como os senhores sabem, e a palavra caiu fora. E quando o Fernando Henrique entrou, havia uma disputa muito grande naquele momento entre o PSDB e o PT. Fernando Henrique venceu, mas Fernando Henrique vai adotar o modelo neoliberal. Ele vai trabalhar do ponto de vista econômico e político com o neoliberalismo, com aquilo que eu chamei de, na economia, a reestruturação produtiva, o corte de custos, mão de obra barata. E na educação, vai propor um projeto que agradava muito aos empresários, que foi o projeto de lei 1603, que veio a se tornar depois o 2208, porque ele retirou, com as críticas, ele retirou o 1603 da Câmara e mandou um decreto-lei, pronto. Aí o decreto depois foi aprovado pela Câmara. O 2208, que separava o ensino médio da educação profissional. Bom, naquele momento, a luta entre os educadores progressistas, estou fazendo essa história porque a maioria, acredito, dos senhores são mais novos do que eu e não viveram, possivelmente, aqueles momentos que foram momentos de muita criação, de muito entusiasmo, de muita luta, e o Fernando Henrique era um presidente civilizado. Então, você podia discordar dele, mas podia falar que discordava e podia lutar na posição contrária, né? Bom, mas, enfim, quando o Lula foi eleito, a negociação com Lula é que o 2208 tinha que ser revogado. E aí não dava para trazer a palavra politecnia, porque a palavra tecnia tinha se tornado uma palavra maldita. Então, aí alguém gerou, eu não sei exatamente como é que nasceu, a ideia da formação integrada. Mas por que nasceu? Porque na base da politecnia está a ideia da integração entre conhecimento geral, científico, e conhecimento técnico ou especializado. Então, a formação integrada foi o termo que foi dado naquele momento no MEC, por quem estava assessorando o MEC,
né? A ideia de formação integrada. Eu, naquele momento, participava com outros professores, nós tínhamos muitos eventos, muitas discussões. Então, essa ideia da formação integrada, ela não foi ganha totalmente, porque o decreto manteve o subsequente, que foi ótimo para os trabalhadores que já precisavam voltar para poder ter um diploma, e ela manteve também, como é que se chama o outro que se faz complementar, que complementa, você faz numa instituição o geral e noutra instituição o profissional. Não estou me lembrando agora o articulado. Complementar, integrado, não é complementar, é um outro nome. É o subsequente, o integrado e a outra alternativa. A outra alternativa era a divisão, era o 2.208 mantido. O subsequente era favorável aos trabalhadores. E o integrado era uma luta a ser levada adiante. E aí que houve uma negociação que os senhores conhecem melhor do que eu, com o governo, e a aceitação da educação de jovens e adultos nos institutos, que eu sei que até hoje é uma coisa polêmica, porque os professores são altamente preparados, há uma grande quantidade de professores mestres e doutores nos institutos, e chega um jovem ou um adulto trabalhador que mal alfabetizado, muitas vezes, que não teve oportunidade na vida, e é preciso inventar uma didática para aquela pessoa sair do analfabetismo funcional e alcançar algum conhecimento. Então, eu acho que se nós queremos um ensino médio que atenda realmente uma formação humana, isto é, de pleno desenvolvimento dos nossos jovens, nós devemos lutar pela formação integrada, não de olhos fechados, não como alguma coisa que necessariamente a escola inteira vai ter formação integrada. Isso não existe. Eu fui estudar isso na Itália na época em que na região de Bolonha, na região Emília-Romanha, eu escrevi isso e publiquei em alguns livros e alguns textos, estavam implantando isso. E não tinha possibilidade de ser na escola toda. Eram alguns professores que se dispunham, e eu assisti aulas, professores que se dispunham a trabalhar junto, a fazer reuniões, a discutir como é que vamos fazer, porque a tradição da educação profissional e técnica, que precede um pouco o adjetivo tecnológica, é uma descrição mais operacional. Então, não foi fácil lá, e eu sei que não é fácil aqui, você entrar com as humanidades e as ciências articulando com a formação operacional. Mas é isso que dá um ensino médio mais completo, mais pleno, mais emancipador, se quiser usar uma palavra que é de libertação do espírito e do corpo e da ação, para lutar na sociedade por uma sociedade melhor. É isso, professor Cláudio, que eu tenho a dizer sobre Politecnia. Desculpe, eu me estendi, mas eu achei que era importante dar um pouco esse histórico para justificar minhas posições. Para o uso da palavra, convidamos o pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação. Totalmente sem, não vi nada. Felipe Fernandes de Oliveira. Professora Maria Samanta, muito mesmo obrigado pela participação da senhora aqui. Eu imagino que a senhora esteja muito cansada também. Nós tivemos uns probleminhas técnicos no início do evento e espero mesmo que isso não tenha atrapalhado aí a dinâmica da senhora, mas acredito que a senhora estava tão entusiasmada quanto nós aqui das perguntas que foram feitas. E em nome da reitora, da professora Elaine, eu reforço o agradecimento a todos pela participação no evento de hoje, especialmente a professora que se deu o seu tempo para socializar conosco. Eu sou de formação técnica e a fala da senhora foi de profunda reflexão para mim e imagino que tenha sido aqui para vários também dessa noite, desse evento. Muito obrigado, professora. E antes mesmo de finalizar, eu gostaria de reforçar um agradecimento ao Campus Campo Grande, em especial à equipe de apoio cerimonial, à equipe do audiovisual que nos auxiliou nessa noite e que permitiu que a gente pudesse fazer esse evento acontecer.
Muitíssimo obrigado por Jair e a todos que nos ajudaram lá. E, claro, vou fazer um recadinho final, aproveitando no final do evento. No encerramento, após o encerramento, no ambiente do saguão, tem ali um lanche, um salgado, uma bebida para vocês se alimentar antes de se destinarem às suas residências. Tá? Muito obrigado. Professora, mais uma vez, obrigado pela palestra. Obrigado, senhor, também. Se eu entendi bem, porque estava um pouco a sua fala não estava muito clara para mim. Vai se seguir uma apresentação, é isso agora que o senhor disse? É isso? Agora, por favor, faça o trabalho que você está dando encerramento. Deixa eu ver um agradecimento à senhora, mas agora a gente vai fazer um coffee break presencial. Sim. Tudo bem, então encerramos aqui a minha participação, já posso me despedir. É isso? Professora, fique à vontade para fazer também uma fala final, e aí depois eu passo a cerimonial. Eu peço licença para encerrar, e agradecendo mais uma vez, foi um prazer estar com os senhores. Quem sabe em outra oportunidade eu vou pessoalmente até Campo Grande, né? Porque vai ser muito interessante sempre estar com as pessoas, não apenas na tela, mas estar ao vivo, trocar outras ideias, ter uma certa informalidade que, naturalmente, essa situação não permite. Agradeço muito e uma boa noite, e muito obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada. Em nome do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, encerramos essa cerimônia e agradecemos a presença de todos. Boa noite.